Histórias, nossas histórias, esse é mais um Storycast e hoje estou recebendo aqui meu grande amigo Cristiano Geraldi. Seja bem-vindo novamente, meu amigo. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando agora, espero que você acompanhe e vamos fazer um bate-papo aqui. Com certeza, depois a gente vai entrar em outros assuntos, mas eu particularmente quando o Cristiano vem aqui, eu gosto muito de conversar com ele sobre publicidade, né? Porém, hoje a gente vai falar de publicidade, né? A gente vai falar de marketing, a gente vai falar de rádio, mas a gente precisa falar também dos cenários que tem acontecido aqui na cidade de Catanduva. E como eu não gosto de fugir dos assuntos quentes, já começaram os movimentos eleitoreiros, né? Sim. Em igreja, em rádio, em televisão. Como que um bom jornalista encara essa busca por mídia de algumas pessoas, que é gritante isso na época de eleição, né? Como que um bom jornalista deve lidar com isso? Eu acho que a primeira coisa é você se perguntar todos os dias qual é o seu papel, né? Você ter a noção de que você tem uma responsabilidade com a audiência e não com um projeto político. Uma coisa é você ser totalmente isento, ser desligado da política, né? Mas aí você não vai ser um jornalista, porque você vai estar alienado, você não sabe o que acontece. Lembrando que eu não sou jornalista, eu sou publicitário e exerço o jornalismo como radialista, na verdade. Sim. Então, assim, humanamente é impossível você ser 100% isento. Você vai ter uma simpatia com um grupo e automaticamente uma antipatia por um outro grupo, por razões suas, que são inerentes ao ser humano, né? Eu penso, logo existo, e se eu penso, eu tenho minhas próprias opiniões. E aí você tem que deixar um pouquinho de lado, às vezes, algumas opiniões e se ater aos fatos. E isso gera alguns efeitos colaterais, como por exemplo, se você observar, eu já fiz alguns questionamentos no rádio que não foram muito agradáveis para a atual administração. Da mesma forma, eu fiz alguns questionamentos que não foram tão agradáveis para o legislativo. Mas a gente tem sempre que falar assim, isso é necessário, eu acho que isso é justo, isso é injusto. E aí quando você, por exemplo, se eu falar alguma coisa que seja interpretado como uma crítica à administração, os correligionários vão achar ruim, falar que eu estou comprado pela Câmara. Se eu defendo alguma ideia, como eu já fiz várias vezes, inclusive recentemente, comentei na rádio, falei, olha, eu estou percebendo uma perseguição à secretária de Educação e a gente precisa ver até que limite isso é uma coisa que faz parte da prerrogativa do Legislativo e quando passa a ser uma questão de perseguição mesmo. E comentei lá, falei, eu espero que isso não seja uma ferramenta para pedir a cabeça da secretária. Ou seja, naquele momento eu me coloquei em defesa da secretária, porque eu vi uma situação ali. Aí as pessoas podem falar assim, mas esse cara está comprado pela administração. Então, na verdade, o compromisso que a gente tem é com os fatos. Eu não posso deixar de falar uma notícia porque ela vai beneficiar um, e não posso deixar de falar uma notícia porque ela vai prejudicar outro. O que acontece é que aqui em Catanduva, na Jovem Pan, a gente não tem um espaço tão amplo para fazer notícia. Então você tem pautas muito reduzidas, e aí você escolhe aquela pauta que é mais relevante. E aí as pessoas podem interpretar como alguma coisa que não é legal. Mas a gente tem, e isso é uma vantagem, eu acho, da Jovem Pan aqui em Catanduva, porque a diretoria é uma diretoria muito tranquila e que não exige da gente uma militância para um lado ou para o outro. O que nos é cobrado mantenha-se no equilíbrio, porque você precisa ter credibilidade com todo mundo. Então faça o seu trabalho da maneira mais justa possível. Mas uma cidade como Catanduva é difícil, porque você tem as pessoas assediam, eles querem que você leve um ou leve outro. Se você não leva, as pessoas ficam chateadas, mas a gente tem conseguido transitar bem nisso daí. É que com a chegada das redes sociais é muito fácil as pessoas te criticarem. Essa semana teve um episódio lá que pegaram um vídeo antigo de 2 meses atrás, e aí um grupo de fakes foi lá comentar cobrando um posicionamento da Jovem Pan.
Aí você olha e fala, pô, é fake, eu não tenho compromisso com fake, eu tenho compromisso com o ouvinte. Se um ouvinte real me fala alguma coisa, eu tenho que levar em consideração. Se o cara vem com fake comentar, a gente não pode levar em consideração, porque ele não está comprometido com aquele fato, ele está comprometido em defender um grupo que defende o interesse dele e não é o interesse da audiência, né? Entendi. Cara, é muito fato isso que você falou, né? E o que me chama atenção em ano eleitoral é que todo mundo que tem um bloqueio com o microfone passa mal o microfone, cara. Isso é muito fato. Tem candidatos a vereador, fica aqui a minha crítica, né? Que pré-candidatos, no caso, que nunca aparecem numa igreja, cara. Os 4 anos de mandato dele ficaram assim, nada contra, cada um tem sua religião e boa. Agora é muita coincidência em ano de eleição esse cara começar a frequentar a igreja. Sim. Mas mais errado que esses caras que frequentam a igreja em épocas de eleição é o pastor, é o padre que dá autoridade para essas pessoas, muitas vezes até o uso da tribuna. Então eu vejo muitos aproveitadores nesse tempo e a gente tem que saber filtrar realmente. Por exemplo, aqui eu já recebi só na semana passada uns 4 contatos de pré-candidatos a vereadores querendo vir aqui. Eu falei, meu amigo, eu comecei isso aqui faz quase 2 anos. Nunca na minha vida você me pediu para você vir aqui. Você quer vir no eleitoral? Beleza, eu vou lançar um desafio. Paga R$1.000 aí você vem da sua entrevista. Ó, já então, falou o assim, preço. Milão. Tá bom, Cris? Eu acho justo. É justo? Por quê? Então. Porque o cara não quer que você venha, ele não quer vir aqui para você sabatiná-lo. Ele quer vir aqui para você ser uma escada, para você levantar as bolas para ele fazer gol. Exatamente. É publicidade. Eu acho que é justo fazer isso, inclusive. Justo, tem que cobrar. Porque, vejamos, a gente tem que entender que a atividade jornalística é uma, atividade publicitária é outra. Sim. Você, quando abre um microfone para a pessoa falar num podcast, você está abrindo a oportunidade dela gerar conteúdo que vai ser relevante para ela. Sim. Então, você que é candidato, que quer, pré-candidato ainda nessa fase, né? Você quer ter uma exposição, pague. Porque para ter uma câmera, para ter um operador... Quer mandar também, né? Pô, cara, é publicidade. Isso é... Agora, você fala assim, você quer vir? Só que então eu vou te sabatinar, não vai ter, e eu vou publicar o que a gente conversar aqui. Aí legal. Mas você está fazendo o teu trabalho de publicidade. O que acontece é o seguinte, eu até não condeno os candidatos que vêm no último ano, ali no ano da eleição. Inclusive, eu faço alguns trabalhos de marketing político porque eu gosto da matéria. Eu não gosto da política, mas eu gosto da comunicação na política, que é uma ferramenta que vem se transformando muito. Então, se eu tiver algum cliente, algum parceiro meu, que o cara vai com muita sede ao pote e começa a fazer campanha aos 4 anos, eu já falo, dá uma segurada aí, você está saturando, a sua imagem está saturando, está enchendo o saco da turma, daqui a pouco ninguém quer te ver. Mas acontece o seguinte, você tem que identificar os candidatos e deixar os candidatos falarem. Sim. O que a gente tem que estar atento esse cara é um líder mesmo? Qual que é, por baixo do iceberg ali, onde está submerso, qual é o interesse real desse cara? Ele está querendo vir aqui só para ter representatividade? Porque você percebe, o cara ele pode não aparecer na igreja para falar os 4 anos, mas ele participa de uma obra, sim. Ele ajuda nas quermesses. Sim, cara. Aí o cara é um líder, ele é um aglutinador, as pessoas procuram ele é ligado a uma causa, né? Então, o cara está querendo representatividade e fazer de um ambiente um curral político, ou ele está juntando pessoas em torno de si para lutar a luta dessas pessoas e ser a voz dessas pessoas quando ele chegar num patamar mais alto? Nós é que temos que ter essa consciência. O problema é que nós não estamos acostumados com isso. O brasileiro, ele acostumou com o político que bate nas costas, que dá risadinha, que oferece uma vantagem imediata, e que se o cara te der um negócio que custa R$100, você divide esses R$100 por 48 meses, que é quanto vai durar o mandato desse cara, você vai ver o quanto o seu voto foi importante para ele naquele momento e o quanto você é insignificante para ele agora. Então o que falta é nós entendermos quem são os verdadeiros líderes. Não se faz um líder em 6 meses.
que é o tempo que ele se filia ao partido, que agora, dia 6 de abril, é o último dia para que todos aqueles pretensos candidatos se filiem a uma sigla para concorrerem à eleição em outubro. Não se faz um líder em 6 meses. Em 6 meses você faz um candidato, mas o líder demora uma vida para se formar. E o líder, o bom líder é aquele que ele sabe aonde ele quer chegar, que ele entende os caminhos que ele vai fazer para onde ele quer chegar, que entende os veículos que ele vai usar, as ferramentas que ele vai usar, e que as pessoas não são as ferramentas, as pessoas são aquilo que representa a luta dele. Aí inverte-se as coisas. As pessoas em 6 meses elas querem se formar candidatas, então elas juntam pessoas para serem a ferramenta que vai construir a liderança desse cara. Isso está errado, a ordem está errada. Se constrói um líder a partir da participação dele, a possibilidade que esse cara tem de fazer a diferença na vida das pessoas. Um cara que ouve mais do que fala, inclusive, porque nós estamos com o saco cheio, brasileiro. O afegão médio, que nem o Emílio fala, pode falar saco cheio? Lógico que pode. O cara tá de saco cheio daquele cara que vem blá 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 blá, sabe assim, prosopopeia flácida para acalentar bovinos, conversa mole para boi dormir. A gente tá cansado disso, então a gente quer solução. E eu acho assim, o mandato tem 4 anos para você saber, eu votei nesse cara, se eu errei não tem problema, daqui 4 anos tchau, ele vai embora, não é? Então a gente tem que parar com esse negócio. O cara é bonito, o cara é feio, o cara fala bem, o cara é casado, o cara é solteiro, o cara é separado, o cara não sei o que lá. Mas tá bom, a liderança desse cara faz a diferença na vida das pessoas? Eu vou usar um exemplo aqui, mas os líderes dos morros cariocas, por exemplo, não são santos, concorda comigo? São criminosos. Eu estou economizando a palavra aqui para não dar problema no algoritmo da plataforma, mas esses caras, eles sobrevivem de crimes, certo? Eles são criminosos, ponto. Mas a liderança desses caras faz a diferença na vida das pessoas, e eles têm ética. Eu não estou falando para ninguém votar em bandido, não estou falando que a gente tem que bandidolatria. Eu estou querendo dizer o seguinte: a gente tem que separar a vida pessoal da vida pública do cara, porque às vezes ele é bom para todo mundo, só não é bom para ele. Você não conhece aquele cara que é o cara do bairro, que ajuda todo mundo, que é o cara que socorre velhinha atravessando na rua, que sobe na escada para trocar uma lâmpada, que a pessoa chama para ajudar a trocar o gás? Ele é o cara prestativo que todo mundo chama. Ele é bom para todo mundo, só que ele tem um problema: ele senta no bar, ele toma todas e cai, o cachorro lambe a boca. Ele é bom para todo mundo, só não é bom para ele. Mas e a diferença na vida das pessoas esse cara está fazendo? Veja bem, não estou falando que tem que votar em bandido, não estou falando que tem coisas que são indefensáveis, mas a gente tem que entender o que é uma liderança e o que é um oportunista, porque os oportunistas aparecem, mas as lideranças também, não é verdade? Então é aquele negócio, tem que ter juízo, tem que ter discernimento, tem que saber. O cara tem que saber para onde ele vai e saber, acima de todas as coisas, que as pessoas não são as ferramentas, não é massa de manobra. Se o cara está fazendo isso, ele está fazendo errado. Porque do mesmo jeito que o cara acreditou nele, daqui 4 anos vai acreditar em outro e ele vai perder a representatividade. Então, o cara ele é uma liderança, fortaleça-se como líder. E você tem que tratar bem as pessoas. Não é tapinha nas costas, mas não é soco na boca do estômago também. Porque as pessoas merecem ser tratadas com respeito. E a gente conhece muitos casos próximos e distantes que as pessoas, elas sorriem para a câmera e dão rasteira em quem está do lado. Personagens, né? Exatamente. Cristiano, o que para você seria um candidato, não vamos citar nomes, mas o que seria um candidato ideal ao executivo, um candidato a prefeito? Tá. Para você, o que esse cara tem que ter de qualidade para ele ganhar o seu apoio? Então, você falou a palavra-chave: executivo. Executivo é quem vai executar. Quem executa, ele executa amparado por uma equipe executiva, certo? Então, tem vereadores que são ótimos como vereadores,
como legisladores, como fiscalizadores, como agentes políticos que movimentam o cenário. Mas no executivo os caras não vão bem. E tem o cara que é ótimo como executivo, que ele não vai bem legislando, porque o forte do cara não é aquele cenário ali. Então eu acredito, né? Achar é muito vago, mas eu tenho a convicção que um bom gestor, isso é para prefeito, isso é para CEO de uma companhia, isso é para o presidente da república, para o governador do estado. Primeiro o cara tem que conhecer a matéria. O cara não pode entrar para gerir uma distribuidora de gás se ele não entende nada de gás e se ele não entende minimamente sobre o que envolve o fornecimento daquele material. Então a pessoa tem que conhecer a matéria, tem que saber de gestão pública, tem que ter capacidade administrativa. E isso você vê, se ele consegue administrar a vida dele, se as coisas dele vão indo bem, se o cara, tudo que ele coloca a mão vai para frente, porque ele consegue liderar as pessoas de maneira respeitosa, já é uma qualidade. Então ele tem que conhecer da matéria, ele tem que ter noção administrativa, ele tem que saber gestão de pessoas, ele tem que conhecer as leis, porque senão ele vai para a cadeia, porque o jogo é muito cruel. O jogo das leis são regrinhas que são feitas para o cara escorregar, né? Então, é claro que nós temos que separar grandes delitos, como, por exemplo, aconteceu em outros governos federais aí, de deslizes legais. O cara não cumpriu uma regra, mas não significa que ele seja um bandido, enfim. Tem muito prefeito bom enrolado na justiça, porque então isso é falta de conhecimento de leis. Se ele não conhece as leis, ele precisa estar amparado por pessoas que conheçam. E aí, tendo esse conjunto todo, aí ele tem que saber ouvir a população. Porque é humanamente impossível que uma pessoa só, seja um religioso, seja um sociólogo, seja um médico, seja um empresário, seja um funileiro, seja qualquer pessoa, é humanamente impossível que as pessoas entendam de todas as coisas. Eu não sei nada sobre saúde, eu não sei nada sobre social, eu não sei nada sobre educação, mas eu entendo comunicação. É pouco para eu querer ser prefeito, concorda? E da mesma forma que é humanamente impossível as pessoas entenderem sobre tudo, elas têm que buscar entender pelo menos as pessoas. Por quê? Para eu colocar uma pessoa boa no social, eu preciso entender o que a população precisa e se essa pessoa pode oferecer. Eu preciso entender o que a saúde precisa, identificar a pessoa que vai me representar lá, não é verdade? Então resumindo então, para ficar um corte bonito, o cara tem que ter noção administrativa, ele tem que ter instinto de liderança, e liderar não é ferir as pessoas. Liderar é trazer as pessoas para o mesmo ideal seu, para que elas consigam ser multiplicadoras do ideal que você tem. Você precisa conhecer as leis, você precisa saber o que você está fazendo lá, porque senão é que nem a vaca que foi parar em cima da árvore. Como que ela foi parar lá? Ninguém sabe. E ninguém sabe como tirar ela de lá também, não é verdade? Então, e do outro lado, o lado humano, saber ouvir as pessoas. Eu acho que a gente está numa era em que as pessoas têm que falar menos e ouvir mais, entender, explicar menos e entender mais. Porque você repara que na política, via de regra, os políticos fazem as coisas, as pessoas criticam, ele volta e explica o que ele fez. Então ele está sempre falando. A gente está na época de ouvir menos, aliás, falar menos, ouvir mais, entender o que vem do outro lado, explicar menos e tentar entender mais as pessoas, e buscar errar menos para não ter que se justificar tanto. Claro que todo mundo vai errar, mas tem erro que está escrito nas estrelas, tem coisa que não é justo, que não é necessário, que não é... Então é basicamente isso, apesar da resposta longa. Cris, gostei muito da tua resposta, eu acho que é bem por aí. Eu me lembrei de um caso, cara, que foi um dos casos que eu lamentei muito. 2018, ganhou para governador um cara no Rio de Janeiro chamado Wilson Witzel, não sei se você lembra dele. Criou-se muita expectativa em cima desse cara e a decepção foi muito rápida. Cara. E meus amigos que moram no Rio falam que o Rio teve um ano
que eles desconheceram o Rio de Janeiro. Por quê? Policiamento fortíssimo nas ruas. Turistas menos assaltados no Rio de Janeiro, praias mais movimentadas e um policiamento muito forte. Só que esse cara, ele cometeu alguns deslizes, e você sabe que o Rio de Janeiro é uma terra de ninguém, né? Infelizmente a gente tem que falar isso aqui. E meu amigo falou assim: Jair, nunca a gente lamentou tanto um impeachment como a gente lamentou desse governador. E a gente tava falando fora aqui do ar aqui com você, né? E realmente, cara, é muito difícil a gente ver pessoas se perdendo nisso. O cara era juiz federal há mais de 30 anos, cara. O cara ganhou a eleição ele tava com 5% dos votos nas pesquisas, ele ganhou a eleição de peixe grande, né? De cartas marcadas do Rio de Janeiro. E por que você acha que essas pessoas, cara, elas começam tão bem? Você acha que é o poder que as corrompe? O poder é perigoso, né? O poder, ele é um negócio, é muito sedutor. Tem um filme que eu não me lembro o nome, acho que é Deus Não Está Morto, que tem um quadro lá que uma senhorinha fala que o diabo abre as portas e quando você começa a entrar... Quarto de Guerra, não é? Eu não vou lembrar o nome desse filme, mas me marcou essa passagem, parece que eu estou vendo a cena. Fala assim: o diabo abre as portas e você vê uma paisagem linda e você começa a entrar. Na hora que ele vê que você já está lá no fundo, ele fecha a porta e a paisagem muda. E você começa a ver a realidade do que acontece, né? Eu acho que é meio que assim, as pessoas veem o poder como... Porque eu penso... Poder e dinheiro, eles são muito atrelados, né? Uma pessoa que tem dinheiro, automaticamente ela se torna poderosa. E uma pessoa poderosa, como tem um cargo eletivo, tem um cara que se tornou governador do Rio de Janeiro, ele podia ter todo o dinheiro do mundo que ele quisesse. Ele tinha como, por mais que as vias não fossem legais, o cara consegue, né? Então o poder e o dinheiro andam muito juntos ali. E eu falo que é sedutor você mandar nas pessoas, você ter a possibilidade de fazer o que você quiser, você ter o poder da caneta, você ter o poder de comprar alguém ou algo, e as pessoas se perdem justamente nisso. É aquilo que eu falei numa resposta anterior aí. Você tem que se perguntar sempre, todo dia, qual que é o seu propósito. Porque eu vou lançar uma reflexão pra gente aqui. Na sua opinião, qual que é o catanduvense que mais fez por Catanduva? Não é nem um catanduvense. Qual é a pessoa, nesses 106 anos de história de Catanduva, que mais fez por Catanduva? Padre Albino. Exatamente. Eu perguntei sem ter medo de você falar para mim outra pessoa, porque não teve. Então, o Padre Albino chegou aqui em Catanduva no mesmo ano da emancipação político-administrativa, 1918. Padre Albino construiu a igreja matriz em 1926, acho que ela já estava inaugurada. E é um cartão postal da cidade, coisa mais linda, aquelas obras do Benedito Calixto, coisa linda, linda, linda. Exclui-se a questão religiosa, eu estou falando de uma edificação, uma obra arquitetônica, estou falando que tudo acontece numa cidade em volta da igreja matriz, não é? Pode ver as cidades menores que a gente tem. A igreja e a cidade vai ser... Aí tem as outras denominações que vão chegando e vão fazendo parte do cenário. Você pode ver que perto da igreja as coisas acontecem. A vizinhança cresce. É difícil uma igreja num lugar afastado, porque as coisas começam a prosperar ali em volta. Agora imaginemos se o Padre Albino tivesse no meio do caminho. Ele morreu em 1973. Ele ficou todo esse tempo trabalhando por Catanduva. Se no meio do caminho ele tivesse se encantado com o poder, com o prestígio que o nome dele tinha, e ele tivesse olhado mais para isso do que para a missão que ele veio cumprir em Catanduva, porque eu acredito que ele veio cumprir uma missão. Com certeza. Ele veio construir essa cidade. Ele veio dar sentido para o hino que a cidade tem. Imagine que nós não teríamos a faculdade de medicina, que foi uma das primeiras coisas que ele fez. Se arrepia, né, cara?
Nós não teríamos Hospital Padre Albino, nós não teríamos o Hospital Emílio Carlos, nós não teríamos o asilo que tem, não São Vicente, mas o Recanto Monsenhor Albino. Nós não teríamos tido tanta coisa. Talvez catanduvenses ilustres que fizeram depois muita coisa por Catanduva foram alimentados pelas obras sociais do Padre Albino. Então o que acontece? A pessoa chega no poder e ela usa o poder como fim. O fim da linha para as pessoas é o poder. Eu não gosto daquela história para chegar onde eu cheguei. Enquanto a gente está vivo, a gente não chegou em lugar nenhum. Você vai ter que batalhar, porque senão você cai. Você cai. E outra, o fim da linha, você pode falar assim, para chegar onde eu cheguei, você pode falar isso no teu leito de morte. Enquanto você está vivo e pode produzir alguma coisa, e isso não estou falando de braço, não estou falando de perna, estou falando de coração, de alma. Porque às vezes você pode estar inválido numa cama e você pode estar produzindo, você pode estar fazendo a diferença na vida das pessoas. Talvez pode ter um filho seu que está lá buscando um conselho, e uma piscada que você dá para ele faz a diferença na vida dele, não é? Então não existe para chegar onde eu cheguei. O poder não é o fim, o poder é o meio. Então o governador do Rio de Janeiro fez lá não sei o que, não sei se ele foi bom, não sei se ele foi ruim, ele foi caçado lá e tal. Será que ele estava usando o poder dele como fim ou como meio? Porque o prestígio que o Padre Albino ganhou em Catanduva, a força que o nome dele tinha, ele usou como meio para que as pessoas confiassem mais nele, para que doassem mais para as obras dele, para que doassem pedaços de terra para que ele pudesse fazer as coisas que ele fez. E tudo meio. O dinheiro, ele não é o fim, o dinheiro é o meio. Se você ganha dinheiro e fala, pronto, agora igual o cara que ganha na Mega Sena. Repara, o cara que ganha na Mega Sena e pensa no dinheiro como fim, em pouco tempo ele perde tudo. Porque o dinheiro não se faz sozinho. O dinheiro é um meio para você fazer mais dinheiro e para você proporcionar que mais pessoas ganhem dinheiro e é uma semente. É a história do caçador e do agricultor. Se você pensa como caçador, você vai para a luta e você se torna um predador daquilo que existe, em velocidade maior do que a coisa consegue ser criada, em pouco tempo você devastou aquele negócio. Se você sair aqui caçar, sei lá, pardal, apesar de ter um número infinito de pardais, vai chegar uma hora que, dependendo da sua sede por caçar pardais, vai extinguir os pardais, né? Então, o que acontece? Se você tem pensamento de agricultor, você planta, você espera aquilo crescer, você cultiva, você colhe, e quando você colhe, você já está cuidando para que aquilo continue a produzir, e a coisa não para. A mesma coisa, voltamos lá nesse governador que foi eleito, que saiu de nada e foi aclamado. Não me processe, Vixio. Não estamos falando a pergunta se faz isso, acontece com muita gente. Você vê muita gente se perdendo no caminho por causa do ego. Você vê muitos artistas, você vê muitos jogadores, você vê santidades e almas criminosas, porque a pessoa se perde no meio do caminho, e é isso que não pode acontecer. O seu estúdio aqui é um negócio maravilhoso, mas não é o fim da tua linha, ele é o meio. Se você ganhar na Mega Sena, conhecendo o teu perfil, o dinheiro vai ser um meio para que você multiplique a bênção que você recebeu na vida das pessoas, com conhecimento, com oportunidade, com um monte de outras coisas. Então é esse o lance. O cara que chega lá, o cara que chega para ser prefeito, governador, presidente, ele nunca vai ser o dono do mundo. Apesar de não ser o cara mais religioso do mundo, o dono do mundo é o Senhor Jesus Cristo, não é? É isso. Entendeu? Então a gente está de passagem sempre. Quando eu comecei a trabalhar na rádio, eu entendi que o microfone não era o fim, era o meio, e eu tenho que respeitar esse meio com a devida reverência, porque se eu crescer o olho nisso aqui e achar que ele me dá mais poder do que ele me dá, porque ao mesmo tempo que o microfone me dá um poder, ele me dá uma responsabilidade. No dia que eu achar que o poder é maior que a responsabilidade, eu estou fora.
Sempre falo assim, o dia que eu achar que eu sou maior que a minha profissão, eu tenho que mudar de profissão. Porque eu sou um radialista, eu não sou o dono da verdade, eu erro. Cara, eu lembrei de uma história agora, né? Você tava falando o jornalista que tem a notícia, quem tem a notícia é apenas um meio para a notícia chegar, né? Eu me lembrei de uma passagem, né? De uma parábola, né? E Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, né? É até meio infantil essa história, mas enfim, ele entrou montado no jumentinho e foi aclamado, aleluia, Hosana nas alturas. Aí tem uma história que o jumento quis ir outro dia na cidade, né? Só que agora sem Jesus. Aí ele entrou na cidade assim, aí ninguém recebeu ele bem. Todo mundo, esse jumento aí. Aí chegou lá, ele chegou chorando lá com os outros jumentos. Aí os outros jumentos falaram, o que aconteceu? Eu fui lá em Jerusalém, o pessoal não me recebeu muito bem, não. Aí o cara falou, não cara, é que sem Jesus você não passa de um jumento. Mas entendeu? É isso aí. Então acho que é isso, cara. A gente é um meio para que isso chegue, né, às pessoas. E com certeza, quando você deu o exemplo de jornalista, realmente o jornalista ele precisa carregar essa notícia sem um viés. Isso, né? O cara não vai viver a vida imaculada, ele vai errar em algum momento. Exato. Ele vai ter que pedir desculpa, mas eu falo isso nos casamentos, que eu celebro casamentos também. Eu falo isso nos casamentos, a gente tem que buscar acertar mais do que errar. A gente tem que ter humildade para pedir desculpa, mas a gente tem que ter na cabeça que quanto menos desculpas a gente precisar pedir, melhor. Então vamos vigiar para não errar. Minha mãe fala, depois que inventaram a desculpa, não morreu mais ninguém. Exatamente, é isso aí. Cristiano, é o seguinte, a gente está partindo aí para os minutos finais, mas eu preciso te fazer uma pergunta, né? Você está há quantos anos na Jovem Pan? 21 agora em 21 anos em uma emissora tradicional do país. Sim. Uma emissora que passou por muitos e muitos momentos decisivos na história do Brasil. Eu queria te perguntar sobre responsabilidade. Quando você está atrás do microfone ali na Jovem Pan, o que faz o teu coração bater mais forte para que você leve essa notícia da forma mais pura possível, né? Porque infelizmente, você me permite aqui uma crítica à classe jornalística, né? Infelizmente, em algumas emissoras está dando um nojo de você assistir. Porque a opinião, é impossível ser 100% isento. Mas também eu não acredito em um jornalismo onde você tende apenas para um lado e não olha o macro ali da história, né? Qual que é a responsabilidade de estar atrás de um microfone hoje? Primeiro que não cabe os dois personagens numa só pessoa, o militante e o jornalista, não cabe. Se você é militante, você não consegue ser jornalista 100% isento. Sendo humano já é difícil. Sendo militante, que tem uma sede de militar sobre causas que lhe são importantes, ele não tem nenhum problema em ser militante. Só não pode ser jornalista. É a mesma coisa que o cara que é o dono do bar, ele ser um consumidor por atacado de bebidas alcoólicas. Ele vai viver bêbado e vai acabar com o estoque dele e não vai atender o cliente dele, certo? O jornalista, o comunicador, né, ele precisa ter noção de que ele está lá prestando um serviço. É a mesma coisa o advogado. O advogado não advoga para o cara que cometeu um crime. Ele não concorda com aquele crime, mas ele está servindo naquele momento ao direito e está servindo a Constituição, que garante às pessoas o direito de se defenderem, de terem ampla defesa perante a justiça. Então eu posso não gostar do Lula, posso não gostar do Bolsonaro, eu posso não gostar do padre, eu posso não gostar da Beth, posso não gostar, sei lá, estou falando de pessoas do cenário político, mandatários, né? Mas eu tenho que saber a seguinte situação: esse cara em algum momento vai estar certo, eu vou ter que falar quando ele acertar, eu não posso só apontar os erros dele. O Lula talvez tenha coisas muito certas que eu preciso falar, não, isso aí é legal, isso aí, né? O Bolsonaro pode ter coisas muito erradas. Eu estou falando disso porque não é segredo para ninguém que eu tenho uma propensão mais à direita, tá? Eu também. Então, acho que não tem problema nenhum. Mas se você falar, eu considero coisas do Bolsonaro que não são certas. E ponto.
Isso não faz que eu não passe de um jumento que vai ficar defendendo o indefensável. Isso não vai fazer que eu fique criticando o incriticável. Me chegam todos os dias muitas ligações, muitas. Eu estava aqui, o telefone tocou. Pelo número, a gente falando de política. Você viu que aconteceu tal coisa? Eu acho que você devia falar na rádio. Não, acho que eu não devia. Por quê? Porque isso, eu trato a informação como informação, o fato como fato e fofoca como fofoca. Eu sou comunicador radialista, eu não sou fofoqueiro. Nada contra o fofoqueiro também, que também desempenha o papel dele. Mas eu não estou lá para fazer fofoca, eu tenho que ter responsabilidade. Para você ter uma ideia, as sessões da Câmara elas acontecem às terças-feiras. Se eu tenho um assunto para tratar sobre a sessão da Câmara e esse assunto depende de uma apuração mais profunda, eu não estou nem aí que eu vou falar na quinta-feira, que eu vou falar na outra semana e que o outro veículo deu a notícia antes de mim. O famoso furo. Eu não estou nem aí para o furo, eu estou aí para a informação, porque o meu compromisso é que o meu ouvinte tenha na mão dele a informação precisa, porque eu gosto daquela sensação do cara falar assim, se deu na Jovem Pan, você pode acreditar. A minha vida inteira foi isso. Entendeu? Então, deu na Jovem Pan. Pensando assim, se deu na Jovem Pan. E a Jovem Pan está passando por um momento, não a Jovem Pan Catanduva, mas a Jovem Pan Nacional. Ela passa por um momento delicado. Você imagina uma emissora que tem 80 e tantos anos, 82 se eu não me engano. 82 anos, cara. Eu tenho 40. Mais do que o dobro da minha vida. Para você se manter, imagina nos últimos 82 anos tudo que aconteceu. Nós tivemos golpe militar, nós tivemos a ditadura, nós tivemos a militarização, nós tivemos a redemocratização. A Constituição nasceu em 88, né? A nova Constituição. O jovem, jovem, né? Então, um cara que nasceu em 88 tá bombando nas baladas por aí, né? A Constituição é jovem. Então, a Jovem Pan, para se manter durante todo esse tempo, ela teve que, muito mais do que saber da sua responsabilidade, saber que batalhas ela deve lutar e que batalhas ela deve abandonar. Porque todo mundo cobra do herói que ele seja herói, mas poucas pessoas vão no túmulo desse herói levar flores depois. Aí ele morreu por uma causa. Eu acredito que a Jovem Pan não tenha a intenção de se tornar um mártir. Ela tem que se manter no ar. Então hoje você vê as pessoas falando, a Jovem Pan está vendida. Não, a Jovem Pan está se adequando a um novo momento, que nós estamos num país de semi-ditadura, não é? Essa que é a grande verdade. Então aí você tem que falar assim, não, peraí, eu não posso, lutamos, perdemos, mas não é porque eu perdi que eu vou ficar sambando na frente do cara que me derrotou para ele acabar de me matar. Todo mundo sabe que o governo Lula quer derrubar a Jovem Pan de qualquer jeito, não é? E não conseguirão. Eu acredito que não. Não conseguirão. Eu acredito que não, sabe por quê? Porque apesar de ser difícil, eu ainda acredito que em algum momento a justiça vai voltar a prevalecer. Então eu acredito que não. Eu não acredito muito na justiça do homem, né? Nesse quesito. Porque a gente tá governado hoje, infelizmente, pelo Supremo Tribunal Federal. Exato. O que o Supremo decidir, dá até medo de falar essas coisas, mas enfim. Nós perdemos o Instagram porque nós falamos disso. O que o Supremo decidir, infelizmente está decidido. Não tem onde recorrer. Não. O Rui Barbosa fala que a pior ditadura é do Poder Judiciário. Porque você vai recorrer para quem? Para ninguém. Não tem instâncias. Então, assim, a gente tem hoje um ministro que quer ser mais que os outros ministros, dando ordens e mais ordens, e infelizmente a gente perde as esperanças em um país, né? Mas infelizmente são dias sombrios para o Brasil que a gente está vivendo, né? Eu falei, eu não sou o cara mais religioso do mundo, não. Eu não conheço nada sobre a Bíblia. Eu não sei citar versículos. Mas o Bolsonaro fala uma coisa que eu acho que faz muito sentido, porque a gente vê muita coisa acontecendo e não é só na política, não. E conhecereis a verdade vos libertará. Isso é o mesmo que dizer a mentira tem perna curta. Olha tanta coisa que aconteceu. Estamos desde 2018 com a pulga atrás da orelha de quem mandou matar a Marielle.
Aí agora que descobriram quem mandou matar a Marielle, já não tem mais importância. Porque o que beneficiava essa turma era a dúvida. É a dúvida. Enquanto a gente não sabe quem matou, a gente faz tipo aquele negócio, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Então, eu acredito muito que eu falei o mesmo raciocínio seu, eu falei aqui com outras palavras. Eu acredito que em algum momento a justiça vai voltar a prevalecer. O que eu estou querendo dizer com isso? E conhecereis a verdade vos libertará. A justiça dos homens ela pode ser falha, mas a justiça divina ela é caprichosa, não é? Então eu acredito nisso. E não estou dizendo isso para afirmar que conhecereis a verdade vos libertará, o Bolsonaro vai concorrer às próximas eleições. Não. Nós estamos falando de seres humanos também. Se falar, conhecereis a verdade vos libertará. Não, eu estou querendo dizer que em algum momento Deus vai voltar a olhar para o Brasil e falar assim, esse povo aí tá... Chega. Tem que... E aí, se for um cara com pensamentos mais à esquerda, porém com foco num governo responsável, e que bom que seja. Eu só não acredito que seja viável a gente se transformar num comunismo, numa coisa aí que vai levar a gente para o mesmo caminho que muitas outras nações acabaram pegando, né? É isso. Mas eu acredito que... Mas você falou da justiça divina, né? Tem uma frase que eu gosto muito do C.S. Lewis. Ele fala assim, Deus vai acabar invadindo a história. E quando isso acontecer, é o fim. Porque quando o dono da peça caminha pro palco, quando a peça está acontecendo, é sinal que a coxinha acabou. Então eu acredito que na intervenção de Deus sobre o que a gente está vivendo no Brasil. Mas nenhuma intervenção divina vai ser tão poderosa quanto a invasão individual de Deus no coração dos seres humanos. Acho que a gente tem que se manter mais próximo de Deus. Eu falo isso por mim mesmo. Exatamente. Os momentos mais críticos da minha vida foram aqueles que eu estava de mal, assim, de Deus. E aí quando eu começo a perceber que eu percebo o cuidado dele, eu dou a ele os créditos das coisas que acontecem, a minha vida começa a caminhar melhor. Então eu acredito que Deus não vai invadir o mundo de uma vez, vai cair um meteoro e pum, Deus invadiu. Sim. Deus vai começar a invadir no meu coração, o seu coração. O problema é que o inimigo está se rebelando, né? A gente vê as manifestações todos os dias e enfim. Mas é isso, Cris, eu vou fazer um bate-bola rápido com você pra gente finalizar, né? Eu te espero de novo, cara, é muito bom conversar com você. Obrigado. Eu queria que você definisse esses personagens que eu vou te falar com uma frase e uma palavra, como você preferir. Lula. Um problema para o Brasil. Bolsonaro. Um problema para a esquerda. Prefeito Padre Osvaldo. Ele decepcionou. Acreditava que ele pudesse fazer mais. Igual ele fazia na Imaculada Conceição, eu imaginei que ele pudesse fazer. Como prefeito, como pessoa, não posso falar nada dele porque não tenho elementos suficientes. Alexandre de Moraes. Tirano e cara que faz do poder o fim. E uma hora a justiça vai voltar a prevalecer. A justiça virá sobre você, Alexandre. Catanduva é o lugar que Deus escolheu para eu nascer e eu gosto demais daqui. Não tenho pretensão política nenhuma, então falo isso com muita leveza. Catanduva é para mim um presente, porque eu amo esse lugar, tem um monte de defeito, mas é aqui sob o sol escaldante dos 40 trópicos graus. Que o viajante, que o pioneiro chegou a essa terra. Eu amo esse lugar. Cris, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Agradeço demais a sua participação e eu te espero para uma próxima. Se assim Deus permitir. É só marcar a data e me falar que eu chego. Depois a gente vai ver se a gente corta alguma coisa disso aqui para não ser preso depois, beleza? Então vai. Abraço. Valeu. Obrigado. Valeu.